E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Aprendendo com Questões. Nosso tema de hoje vai ser incontinência urinária, tema que vem aparecendo cada vez mais em prova de residência e que tem alguns conceitos que são chave para a gente conseguir acertar essas questões. Assunto legal de estudar. Então vamos lá, vamos embora. Vamos começar com a nossa primeira questão. Então tenta responder essa questão aí. Então, pessoal, para a gente começar a conversar sobre incontinência urinária, eu preciso dizer para vocês, incontinência urinária é qualquer perda involuntária de urina, principalmente que traz para o paciente um problema na sua qualidade de vida, tá? Então, de forma involuntária, a gente não considera normal que haja perda urinária. E aí é importantíssimo que a gente entenda quais são os tipos de incontinência urinária que podem existir. Primeira delas, a incontinência urinária aos esforços. Eu digo que existe incontinência urinária aos esforços quando ocorre uma perda causada por um aumento da pressão abdominal. Então, por exemplo, fazer uma atividade física, tossir, espirrar, carregar uma carga, são situações que aumentam a pressão abdominal e causam perda urinária. Incontinência urinária por urgência, chamada bexiga hiperativa. A paciente sente um desejo, uma vontade imperativa de ir ao banheiro. Ela tem que ir logo, senão ela até pode perder urina durante o trajeto. Além disso, ela tem aumento da frequência urinária, vai várias vezes ao banheiro e até noctúria, acorda à noite várias vezes para urinar. A incontinência urinária mista é quando eu tenho esforço e urgência juntos. Eu chamo isso de incontinência urinária mista. A incontinência urinária insensível, muito frequente nas fístulas, tá, urinárias. É aquela paciente que está perdendo urina o tempo todo, sem intervalo, tá? A gente tem também, por exemplo, a incontinência urinária por transbordamento, que é quando a gente acumula tanta urina que a gente ultrapassa a capacidade fisiológica do esfíncter reter a urina. Então, a gente vê isso em lesões neurológicas, onde a paciente não sente o desejo de urinar. Fibrose pós-radioterapia são situações que a gente vê perda por transbordamento. E a incontinência urinária funcional. Pessoal, o que é incontinência urinária funcional? É aquela situação, por exemplo, do idoso acamado. Ele não perde urina porque tem incontinência, não. Ele perde urina porque não consegue levantar para ir ao banheiro. Isso é chamado de perda funcional. Tá bom? É importante também que eu fale para vocês que para eu fechar um diagnóstico de incontinência urinária, eu preciso sempre excluir a infecção como causa, tá? Então, exclusão de infecção urinária é passo inicial no diagnóstico das incontinências urinárias. Então, vamos lá para a nossa questão. Questão da prova do R4 do Ceará, agora 2023, diz assim: Carmen tem 57 anos, é menopausada há 8 e com queixa de perda urinária ao tossir ou espirrar. Qual é o diagnóstico de Carmen? Carmen tem incontinência urinária aos esforços, tá? Como antecedente obstétrico, informa um parto vaginal há 37 anos, um dos principais fatores de risco para a incontinência urinária. Ao exame ginecológico apresenta sinais de hipoestrogenismo, outro fator de risco para a incontinência urinária, e não tem prolapso. Não foi observada perda urinária no exame físico, que a gente faz a manobra de Valsalva, aumenta a pressão abdominal e tenta flagrar a perda de urina. Provavelmente, ela perde em pressões ainda maiores que a gente não conseguiu reproduzir na hora do exame. Qual exame faz parte da avaliação inicial dessa paciente? Acabei de falar para vocês. Para eu falar de incontinência urinária, eu preciso excluir quem? As infecções, tá? Então, esse é um passo inicial para esse diagnóstico. Cistoscopia, a gente vai lançar a mão se a gente estiver suspeitando de alguma lesão vesical. Então, a gente faz esse exame que visualiza a bexiga. Estudo urodinâmico, vamos conversar mais sobre ele mais para frente, mas não é solicitado de rotina para o diagnóstico de incontinência urinária. O teste do cotonete, que é aquela situação onde você coloca o cotonete na uretra e pede para a paciente fazer força. Se esse cotonete mexer mais do que 30 graus, tá? Então ele vai ficar nessa posição, a gente tem um diagnóstico de hipermobilidade do colo vesical, que é um fator associado com incontinência urinária, mas não é obrigatório na avaliação inicial. Quem é obrigatório sempre
é exclusão de infecções urinárias, tá bom? Então, a resposta aqui, letra B de bola. Então, pessoal, para a gente conversar sobre a incontinência urinária, é importante a gente revisar a neurofisiologia da micção. Agora, estamos todos aqui, eu estou dando aula, vocês estão assistindo, todos nós estamos retendo urina. Para a gente fazer essa retenção urinária, né, a fase de enchimento vesical, a gente lança a mão do sistema nervoso simpático através dos nervos hipogástricos, e eles têm duas ações. Primeiro, eles vão liberar noradrenalina nos receptores alfa-adrenérgicos. E a ação da noradrenalina nos receptores alfa-1 adrenérgicos é de fechar o colo vesical. Além disso, vai ter ação da noradrenalina nos receptores beta-3 adrenérgicos que estão na cúpula vesical e vai relaxar a cúpula vesical. Então percebam comigo, quando eu estou retendo urina, eu estou com a saída da urina fechada e a cúpula vesical relaxada. É tudo que eu preciso para reter urina. Além disso, de forma voluntária, a gente contrai os músculos do esfíncter aqui embaixo. E com isso, a gente faz um controle voluntário também da micção. Ok. Em um certo momento, eu vou decidir urinar. Quando eu decidir que chegou o momento de urinar, eu vou desligar o parasimpático. Então, eu não tenho mais o receptor alfa-1 fechando o colo vesical. Eu não tenho mais o receptor beta-3 relaxando a cúpula. E entra em campo o sistema nervoso parasimpático, através dos nervos pélvicos, vão liberar acetilcolina nos receptores muscarínicos, tá? Principalmente o receptor M3, que é aquele que é mais específico da bexiga. E a ativação do receptor muscarínico vai fazer contração do músculo detrusor e expulsão da urina. Associado a isso, a gente relaxa a musculatura uretral, do esfíncter uretral e do períneo e deixa a urina fluir, beleza? Então, para ficar fácil, vocês vão lembrar assim, ó, o simpático segura o xixi, fase de enchimento, e o parasimpático perde o xixi, fase de micção, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho de incontinência urinária aos esforços. Tenta responder essa daí. Pessoal, na incontinência urinária aos esforços, como eu falei, a gente tem aquela perda ocasionada pelo aumento da pressão intraabdominal. E é o tipo de incontinência urinária mais comum. Então, eu tenho qualquer coisa aqui que aumenta a pressão sobre a bexiga e a gente não tem um mecanismo de incontinência capaz de reter urina e acaba na perda. Quais são os fatores de risco para a incontinência urinária aos esforços? Fatores obstétricos. Pessoal, é o principal fator de risco associado, beleza? Então, a multiparidade, traumas na hora do parto, partos difíceis, né? Partos distóxicos. Mas existem outras, principalmente aquelas associadas com aumento crônico da pressão abdominal, como a doença pulmonar obstrutiva crônica, exercícios físicos, constipação, o tabagismo, que está associado com DPOC, a obesidade. São situações onde a gente tem aumento crônico da pressão intraabdominal, fator de risco para incontinência urinária. O que mais que a gente tem? Pessoal, as pacientes menopausadas, o hipoestrogenismo, eles contribuem, sim, para o mecanismo de incontinência. O estrogênio deixa a mucosa uretral mais túrgida e ajuda no fechamento do canal uretral. Então, o hipoestrogenismo é fator de risco. E cirurgias pélvicas que podem ali bagunçar a anatomia e as estruturas de suporte, beleza? Então, tudo isso é fator de risco. E para a gente fazer um diagnóstico, entendam, esse diagnóstico é clínico, tá? História clínica típica de incontinência urinária aos esforços e exclusão das infecções urinárias, tá? Então, a paciente vai chegar com essa queixa de perda urinária aos esforços. Você pode flagrar no exame físico, não é obrigatório, mas você pode flagrar no exame físico perda urinária durante a manobra de Valsalva ou a tosse. Você vai excluir infecção do trato urinário. E lembre, estudo urodinâmico não é obrigatório para o diagnóstico de incontinência urinária aos esforços. A gente lança a mão do estudo urodinâmico em situações de pré-operatório, recidiva,
sintomas obstrutivos associados, incontinência urinária mista, onde eu quero saber qual é o fator ali predominante, beleza? Sintomas neurológicos associados. Então, existem indicações do estudo urodinâmico, mas para o diagnóstico em geral, ele não é obrigatório. Mas se você, por acaso, fizer um estudo urodinâmico, qual é o achado clássico da perda urinária aos esforços? Então, pessoal, o estudo urodinâmico, a gente tem 3 curvas, né? A gente tem a curva da pressão vesical, a gente tem a curva da pressão abdominal e a gente tem a curva da pressão do músculo detrusor, que nada mais é do que a subtração da primeira curva com a segunda curva. Então, observa que no detrusor a gente tem praticamente uma linha reta, tá? Porque as duas curvas de cima elas vão se anular, tá? Então, observa aqui, ó. Quando eu tive aumento da pressão abdominal, eu pedi para a paciente tossir, por exemplo. Aqui embaixo eu tenho o volume e o fluxo urinário. Então, observa aqui que o volume urinário, que é essa linha azul, ela subiu um pouquinho aqui, ó. Por quê? Porque eu tive perda de urina. E na hora do exame a gente flagra essa perda de urina, a gente vê na hora do exame, tá? Então, esse é o diagnóstico da incontinência urinária aos esforços, beleza? Quando chega aqui na capacidade sistométrica máxima, né, quando a bexiga está cheia, aí a gente libera a paciente para urinar. Então, ela vai fazer um fluxo urinário e o volume urinário vai subir, tá? Então, essa pressão onde ocorre a perda urinária, a gente chama de pressão de perda aos esforços, a nossa querida PPE. E quando a paciente perde com PPE maior do que 90, eu tenho um mecanismo de hipermobilidade do colo vesical. Só que quando ela perde com pressões mais baixas, abaixo de 60, eu tenho deficiência intrínseca do esfíncter uretral. São 2 mecanismos diferentes. Quando a pressão está ali no meio do caminho, eu tenho uma zona cinzenta onde coexistem os 2 mecanismos, tá? Isso é bastante cobrado em prova. Então, bora lá para a nossa questão, ó. SUSE 2023. Lia tem 36 anos, paciente jovem, é costureira e tem cesarianas prévias. É obesa, tá? E tem aí uma incontinência urinária aos esforços. Então, ela perde quando tosse, quando espirra e quando faz atividade física. Qual fator entre esses pode estar relacionado? Pessoal, a profissão de Lia não é muito associada com incontinência urinária, tá? Ela trabalha sentada na maior parte do tempo. Cesariana pode estar relacionada? Até pode, mas não é o principal fator associado. Não existe essa associação com a raça asiática. A maioria dos estudos associa com a raça branca, mas são estudos feitos em países do hemisfério norte. Então, existe um certo viés aí nesses estudos, beleza? Agora, a obesidade, sim, aumento crônico da pressão abdominal, como eu falei para vocês. Então, aqui, ó, questão da SUSE 23, trazendo esse conceito aí da fisiopatologia e do fator de risco para a gente, tá bom? Vamos tentar responder essa daqui agora. Então, pessoal, como é que a gente trata incontinência urinária aos esforços? Primeira linha do tratamento, diga-se de passagem, de qualquer tipo de incontinência urinária, são as modificações do estilo de vida, tá? Então, você vai corrigir a constipação, orientar a paciente que ela precisa perder peso, tá? Evitar pesos excessivos, cessar o tabagismo, são condutas gerais associado, muito importante, à fisioterapia do assoalho pélvico, para a gente fortalecer o mecanismo de continência, beleza? Então, esses 2 itens associados é a base do tratamento da incontinência urinária aos esforços e deve ser sempre orientado às pacientes, tá? Mesmo aquelas que no futuro terão indicação cirúrgica, de início, modificação do estilo de vida e fisioterapia é essencial, tá? Não esqueçam disso. Mas a gente tem outras opções. Por exemplo, a gente tem tratamento medicamentoso, que atua mais como um tratamento auxiliar ou em algumas situações onde a gente não vai operar as pacientes, tá? Mas não é o tratamento de primeira nem de segunda linha. Então, a duloxetina pode ser utilizada, ela ajuda, tá? Mas o estrogênio, principalmente em pacientes menopausadas, é também um passo aí auxiliar que a gente usa muito para ajudar essas pacientes. Então, modificação do estilo de vida, fisioterapia e estrogênio em pacientes que têm síndrome urogenital da menopausa
tá? Tá muito bem indicado, tá? Deve ser sempre recomendado. Em pacientes que não podem, não querem ou não têm condições de operar, um tratamento minimamente invasivo que a gente pode usar são os agentes de preenchimento. Então, através de cistoscopia, a gente coloca uma substância que vai ficar aqui ó, na região suburetral e vai obstruir a uretra, tá? Então, com isso, a gente melhora o mecanismo de continência. Para quem que a gente vai indicar isso? Pacientes idosas com muitas comorbidades e risco cirúrgico elevado, tá? Ou aquelas pacientes que não querem operar. Mas, para incontinência urinária de esforço que falha no tratamento clínico, sem dúvida nenhuma, o tratamento cirúrgico ele se impõe. E a gente tem dois grandes grupos de tratamento cirúrgico. O tratamento com os slings vaginais, que são a cirurgia mais utilizada porque tem uma boa eficácia e baixíssimos efeitos colaterais, e a colposuspensão de Bush, que é uma cirurgia por via abdominal, que também tem uma eficácia muito boa, mas tem bastantes efeitos colaterais, a cirurgia é muito maior, tá? Por causa disso, o que mais cai na prova são os slings. E aí, o que é que a gente precisa saber daqui? Pessoal, o sling transobturatório, que a gente coloca pelo forame obturatório, é um sling que não é muito obstrutivo. Então, a gente usa naquelas pacientes que perdem urina em pressões maiores. A gente não precisa obstruir tanto. É o caso da hipermobilidade do colo vesical, onde aquela pressão de perda aos esforços que a gente conversou lá atrás é maior do que 90. Já o sling retropúbico, ele é mais obstrutivo. A gente usa naquelas pacientes que perdem urina em pressões mais baixas, a deficiência esfincteriana intrínseca, onde a pressão de perda é menor do que 60, tá? Então, tem que saber essas pressões de perda e o tipo de sling, porque isso é muito cobrado em prova. Volta lá para a nossa questão da Bahia, ó. Mulher de 65 anos, obesidade, primípara, queixa-se de perda urinária quando espirra ou dá risada. No exame físico, apresenta uma hipotrofia genital e no estudo urodinâmico foi detectada uma perda urinária à manobra de Valsalva com pressão de 105 centímetros de água. A ausência de contrações involuntárias na cistometria, a gente já vai falar sobre isso, mas ele está dizendo que a paciente não tem bexiga hiperativa. É só incontinência urinária aos esforços. Sobre o tratamento da perda urinária, pode-se dizer que. Então, percebam que a nossa paciente ó, é mulher, é idosa, tem síndrome urogenital da menopausa e é obesa. Vários fatores de risco para incontinência urinária, tá? E ela tem incontinência urinária aos esforços na queixa dela. Urodinamicamente, ela tem uma pressão de perda aos esforços maior do que 90, beleza? Pronto, resolvemos nossa questão. Vamos lá. A questão diz, na letra A, o sling por via transobturatória tem um risco maior de lesão vesical do que o sling por via retropúbica. Pessoal, o sling por via retropúbica está passando ali atrás do pubis, está bem pertinho da bexiga, não é? Então, ele tem maior risco de lesão vesical do que o sling transobturatório, que está lá no forame obturatório, que está errado. B. O sling de uretra média não está indicado nesse caso porque a paciente é obesa. Não existe essa restrição, tá, pessoal? Você pode fazer sling em paciente obesa. Inclusive, é uma cirurgia muito mais fácil do que fazer um bush, que você vai precisar acessar via abdominal a região retropúbica, tá? Letra C. A colpofixação retropúbica ou técnica de Bush está bem indicada nesse caso. Pessoal, ela pode até ser indicada, mas ela não é o procedimento de escolha porque ela tem mais efeitos colaterais, mais intercorrências cirúrgicas do que o sling. E além disso, olha aquele conceito que eu falei para vocês lá no início. A nossa paciente precisa, antes de tudo, fazer tratamento conservador, mudança de estilo de vida, estrogênio e fisioterapia, beleza? Por isso que aqui a letra D é a resposta dessa questão. Então, aquele conceito simples que eu falei para vocês resolve essa questão sem maiores problemas, tá? Vamos falar agora do outro tipo muito importante, que é a síndrome da bexiga hiperativa. E aí tenta responder essa questão.
Então, pessoal, síndrome da bexiga hiperativa é quando eu tenho urgência urinária no quadro clínico, tá? O paciente vai dizer que precisa ir constantemente ao banheiro e sente um desejo muito importante de ir ao banheiro. Isso pode vir ou não associado com a incontinência. É o que a gente chama de bexiga hiperativa seca ou bexiga hiperativa úmida, tá? Quando ela tem ou não tem incontinência associada. É importantíssimo que a gente exclua infecção do trato urinário, a gente já conversou sobre isso, tá? Mas também que a gente exclua algumas doenças que podem se associar ou até piorar a incontinência. Diabetes descompensado, cálculos, né, no trato urinário, tumorações ou a própria gravidez. Lembrar que essas pacientes, elas têm sintomas associados à urgência, então aumento da frequência diurna, então ela vai várias vezes ao banheiro. Muitas dessas idas ao banheiro, a micção é em pequena quantidade, ela tem polaciúria, ou ela pode ter noctúria também, quando ela levanta uma ou mais vezes à noite, por causa do desejo urinário, vai ao banheiro, urina e volta e tenta dormir novamente. Então isso é noctúria, tá? Quais são os fatores de risco? São muito parecidos, tá, minha gente? Então, a gente tem aqui, ó, obesidade, multiparidade. Só que aqui, a multiparidade e a história familiar, elas são muito importantes na gênese da bexiga hiperativa, beleza? Então, tem que sempre lembrar disso. Infecções do trato urinário recorrente. Sintomas na infância, aquela paciente que na infância fazia xixi na cama, tinha enurese noturna. E o tabagismo, pessoal, tabagismo está muito associado com a bexiga hiperativa, então muito importante orientar para nossas pacientes pararem de fumar. 90% dos casos de bexiga hiperativa, a gente tem a bexiga hiperativa idiopática, você vai procurar e a paciente não tem absolutamente mais nenhum fator associado, tá? Ela tem só os sintomas urinários, então a gente diz que é uma bexiga hiperativa idiopática. 10% dos casos, a gente tem a bexiga neurogênica, que tende a ser mais grave do que a idiopática, tá? Mais difícil o tratamento, porque envolve aí uma lesão neurológica. Muito comum sequela de AVC, doenças degenerativas e o trauma raquimedular, causando os sintomas dessas pacientes, beleza? Então, por que a paciente tem bexiga hiperativa? Na maioria dos casos é multifatorial, a gente não tem uma causa específica, tá? Existem vários fatores genéticos, ambientais e próprios da paciente que fazem com que haja uma contração involuntária do músculo detrusor naquela fase de enchimento, onde o músculo detrusor devia estar relaxado. Ele contrai fora de hora, tá? E aí isso causa os sintomas da paciente. O diagnóstico é clínico, baseado nos sintomas da paciente, na sua anamnese, e aqui também não precisa de urodinâmica de rotina, beleza? Você vai pedir urodinâmica, lembra, pacientes com incontinência mista, pacientes com sintomas obstrutivos associados, lesões neurológicas refratárias ao tratamento, são algumas indicações de pedir aí a urodinâmica. Se você fizer a urodinâmica, o que é que você vai ver? Lembra que eu falei que a gente tinha a pressão vesical, pressão abdominal e pressão detrusora? E que a pressão detrusora era a subtração da vesical com a abdominal, era praticamente uma linha reta. Observa aqui, ó, pessoal. O que é que eu tenho aqui, ó? Eu tenho um abdômen que está parado, tá? Então, a paciente não está fazendo contração abdominal, mas aí, de repente, a pressão vesical dela aumentou. Aumentou por quê? Porque o detrusor contraiu fora de hora, tá? Aqui a gente tem novamente, ó. Então, isso é a chamada contração involuntária do músculo detrusor, tá? E esse é o diagnóstico urodinâmico da bexiga hiperativa. Então, vamos lá. PSU Minas, aí 2022, prova do R4. O que é que não faz parte da abordagem inicial da incontinência urinária da mulher? Novamente, aquele mesmo conceito. Anamnese e exame físico? Com certeza, né, minha gente? Urinoanálise? Também. Excluir as infecções urinárias. Mas a urodinâmica não é exame de rotina. Muito importante vocês saberem disso. Isso é bastante cobrado, tá? Vamos tentar responder essa daí agora. Então, pessoal, como é que a gente trata a bexiga hiperativa? Tá? O começo do tratamento ele é muito parecido com o que a gente falou lá atrás para a incontinência urinária aos esforços. Então, é mudança do estilo de vida,
é terapia comportamental, a gente precisa reduzir os irritantes vesicais, por exemplo, café, o fumo, tá? Fazer micções programadas na paciente, fisioterapia do assoalho pélvico, estrogênio vaginal. Então, aquele pacotão de tratamento inicial que ele é muito semelhante, tanto na incontinência urinária aos esforços, quanto na síndrome da bexiga hiperativa, beleza? O que muda é daqui para frente. As pacientes que falham esse tratamento inicial, como tratamento de segunda linha, a gente tem indicação de utilizar medicações, tá? Que medicações? A gente vai utilizar as medicações que bloqueiam o parasimpático. Lembra que eu falei parasimpático perde urina? Então, se eu não quero perder, eu vou bloquear o parasimpático. Eu vou fazer um anticolinérgico, beleza? Os anticolinérgicos, eles têm como principais efeitos colaterais boca seca, olho seco e constipação e piora dos quadros demenciais, principalmente em pacientes idosas, tá? Então, tem que ter muito cuidado com o anticolinérgico em paciente idoso. A gente também pode fazer os famosos agonistas beta-3. Eu falei para vocês lá no começo. O receptor beta-3 relaxa a cúpula vesical na fase de enchimento. Então, isso me ajuda a diminuir as contrações involuntárias. Então, eu posso fazer um agonista beta-3, que vai ajudar o simpático, que é o que segura a urina, beleza? Os antidepressivos tricíclicos, principalmente a imipramina, também podem ser utilizados. E como terceira linha de tratamento, naqueles pacientes que falharam com a primeira linha, falharam com a segunda linha, a gente tem o botox intravesical ou a neuromodulação sacral como opções. Então, bora lá para a nossa questão, ó. ENARE 2023, acesso direto. A bexiga hiperativa é uma das causas de perda urinária na mulher e está relacionada à hiperatividade do músculo detrusor. Sobre esse assunto, é correto afirmar. Letra A. O tratamento da bexiga hiperativa é com sling. Não, pessoal, o sling é para incontinência urinária aos esforços. B. Para o diagnóstico, é imprescindível a realização de urodinâmica. Agora você já sabe, urodinâmica não é obrigatória nem para incontinência urinária aos esforços, nem para bexiga hiperativa. C. Para o tratamento, é possível usar medicações anticolinérgicas, está correto, bloqueia o parasimpático, e técnica de biofeedback, que está lá dentro da fisioterapia do assoalho pélvico. Perfeito. A imipramina é o tratamento de primeira escolha. Quem é o tratamento de primeira escolha para qualquer tipo de incontinência urinária, mudança do estilo de vida, fisioterapia pélvica, estrogênio nas pacientes que precisam? Então, aqui está errado. Letra E. A bexiga hiperativa acontece devido ao prolapso da parede vaginal anterior. Pessoal, o prolapso da parede vaginal anterior pode até contribuir com a bexiga hiperativa em alguns casos. Mas lembra que eu falei para vocês que 90% dos casos não tem associação. Você não tem um diagnóstico, uma doença causando a bexiga hiperativa. Ela é idiopática em 90% dos casos, tá? Então, qual é aqui a resposta correta? É a letra C de casa, tá bom? Vamos ver mais um aqui, ó. Questão que caiu agora no Einstein, beleza? Questão muito profunda, eu vou explicar para vocês, mas que caiu na prova do acesso direto. Então vejam, ó, tem uma mulher de 80 anos de idade que tem urgência e urge incontinência há 6 meses. Ela é hipertensa e diabética, controlada com medicações, tem noctúria 3 vezes à noite, não tem cirurgias, não tem tabagismo. Ele quer a conduta mais adequada. Então, pessoal, vejam só. Eu tenho uma paciente que, sem sombra de dúvida, tem aí a chamada bexiga hiperativa idiopática, beleza? Não está falando de nenhum sintoma neurológico. Então, provavelmente, o diagnóstico dela é uma bexiga hiperativa idiopática. Tem fatores de risco? Tem. Além de ser mulher, a incontinência urinária é muito mais comum na mulher, ela tem aí, ó, idade, diabetes como fatores de risco importantes para a bexiga hiperativa, beleza? Tranquilidade. A gente vai tratar. Qual é a conduta de primeira linha no tratamento da bexiga hiperativa? Mudança do estilo de vida e fisioterapia pélvica, estrogênio em pacientes idosos. Tem isso aqui nas alternativas? Não tem. Se não tem nas alternativas, vamos procurar o tratamento de segunda linha. Tratamento de segunda linha são o quê? As medicações, tá?
Para fazer esse tratamento de segunda linha, eu posso utilizar tanto os anticolinérgicos quanto os agonistas beta-3 adrenérgicos. Não foi isso que eu falei com vocês? Tranquilo. Vamos procurar ali nas nossas alternativas. Ó, tróspio é um anticolinérgico, tá? A mirabegrona é um beta-3 agonista, é o único que tem no mercado, tá? Aqui embaixo, ó, a gente tem o totelrodina e a oxibotinina, que são 2 anticolinérgicos, ok? Botox intravesical e neuromodulação sacral são tratamentos de terceira linha. Então, eu não vou pular as etapas, vamos subir na escadinha, né? Então, não vou marcar nem B nem C. E agora, minha gente, a gente marca qual? Tem anticolinérgico e tem beta-3 na letra A e tem na letra D. Lembra que eu falei para vocês que os anticolinérgicos, eles aumentam o risco de piorar quadros demenciais em idosos, tá? Então, a gente evita fazer anticolinérgicos em pacientes idosos, principalmente pacientes muito idosos. Principalmente os anticolinérgicos, que eles são inespecíficos. Eles agem em todos os receptores colinérgicos, inclusive o do sistema nervoso central. Então, o totelrodina e a oxibutinina, eles são anticolinérgicos inespecíficos. Eles não são muito legais para idoso. Quem é que a gente usa em idoso? Os anticolinérgicos específicos do receptor M3, a solifenacina e a darifenacina, por exemplo, ou o tróspio. O tróspio é uma molécula que tem dificuldade de cruzar a barreira hematoencefálica, por isso ela dá menos esse efeito, pode ser utilizado em idoso. Ou a mirabegrona, que aí não é anticolinérgico, é um agonista beta-3 adrenérgico, que aí sim não tem esse efeito no sistema nervoso central, pode ser utilizado em pacientes idosos. Qual é o efeito colateral da mirabegrona? Ela piora a hipertensão, então em pacientes hipertensos descompensados não podem fazer mirabegrona, mas nossa paciente é controlada, beleza? Então ela pode fazer a mirabegrona. Percebem que questão difícil que caiu no acesso direto do Einstein? Mas agora vocês matam sem nenhum problema. Letra A é nossa resposta, tá bom? Pessoal, foi novamente um prazer estar aqui com vocês. Curte nosso vídeo, compartilha com os amigos, segue o nosso canal aí no YouTube. A gente está sempre trazendo novos vídeos para vocês e esse apoio que vocês nos dão ajuda muito a gente a produzir esse conteúdo. Nos vemos no próximo Aprendendo com Questões. Forte abraço e até a próxima.